Só reforçando que essa ideia de coelho de Páscoa passa bem longe daqui. Prova disso é que o pastor Silmar Coelho vem depois da Páscoa, né? Boa, né? Lucas capítulo 18, querido. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Nós temos aqui uma parábola muito interessante. Um juiz bem diferente daquele maringaense que está lá em Curitiba. E de muitos outros que eu acredito que estejam espalhados por esse Brasil. O juiz dessa parábola é um juiz iníquo, desonesto e justo. Acompanhe a leitura do texto, capítulo 18 de Lucas. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou que em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, todavia mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma, contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor Jesus: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Nada melhor, principalmente em tempos de crises, em tempos difíceis, a gente recorrer aos pés do Senhor Jesus para aprender com Ele. Ele mesmo nos convoca para isso. A sua palavra, registrada por Mateus, no capítulo de número 11 e no verso 28, Ele nos chama para aprender com Ele, porque Ele é manso, Ele é bondoso, Ele é humilde de coração, e nos assegura que eu e você podemos encontrar descanso para nossas almas, nos ensinos e no discipulado de Jesus. E quando nós nos deparamos com uma parábola como essa, Jesus, Ele chama os seus discípulos e conta essa história. Ele apresenta um juiz iníquo, um juiz desonesto. Esse juiz, ele não representa Deus, graças a Deus. Esse juiz, ele representa talvez esse sistema mundano, corrompido pelo pecado, permeado por injustiça, por mentira, que está sob liderança de Satanás. Jesus apresenta também nesta parábola uma viúva persistente. Essa mulher pode representar eu e você, a igreja do Senhor, que persiste em lutar contra esse sistema mundano e maligno que permeia a nossa terra. Mas não para por aí. O Senhor Jesus, Ele nos apresenta também nesse texto, nesta parábola, um adversário, provavelmente um representante desse sistema mundano, que havia causado um dano, um prejuízo muito grande para esta mulher. E no finalzinho desse texto, se você observou, o Senhor Jesus nos apresenta também a pessoa bendita de Deus. E Jesus então, ele faz um comparativo, ele confronta
a pessoa, a ação de Deus com a ação e a atitude desse juiz iníquo e desonesto. Em suma, meus irmãos, o que Jesus quer nos ensinar nessa parábola é sobre o dever de orarmos sempre e nunca desfalecermos. Jesus nos ensina nessa parábola sobre a fé, uma qualidade de fé que ele chega a dizer que ela está em escassez. Jesus, nesta parábola, ele diz que na sua segunda vinda, porventura, eu acharei esse tipo de fé na terra. Mas Jesus, eu observo nesse texto, que Jesus, além de falar sobre a oração, a persistência, a perseverança na oração, apesar de Jesus falar sobre fé, apesar de Jesus falar sobre o mal que nos cerca, apesar de Jesus falar sobre a sua segunda vinda, Jesus nesse texto, ele está denunciando alguma forma de pecado. O Senhor Jesus nesse texto, ele denuncia que num contexto de cidade, num contexto urbano, você observa no verso 2 e no verso 3, que ele diz que numa certa cidade, havia um juiz que não temia e nem respeitava a Deus e nem a homem algum. Havia também nesta cidade uma viúva, que se dirigia a ele e lhe rogava: faze-me justiça, julgue o meu caso contra o meu adversário. Notem, os irmãos, o pecado, a iniquidade, a perversão, muito evidenciado nesse contexto urbano, nesse contexto de cidade. É por isso que eu posso afirmar para os senhores, que esse texto, ele é extremamente atual. Esse texto, ele é extremamente contemporâneo. Aí prova-se aquela escritura que Isaías escreveu, movido e impelido pelo Espírito Santo no capítulo 40, dizendo que seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Um texto escrito há tantos anos atrás. Nós podemos ver esse texto hoje e remetê-lo ao nosso contexto, a esta situação que nós estamos presenciando, principalmente na nossa nação brasileira. Esse texto, eu posso provar que ele é muito atual e contemporâneo, porque esse texto ele fala de injustiça social. Esse texto ele fala de corrupção. Esse texto ele apresenta um homem cheio de impiedade, um homem que não temia a Deus, um homem que não respeitava a homem algum. Esse texto, ele nos apresenta um contexto também de exclusão social. Ele é muito atual, porque essa mulher, essa viúva aqui, ela é retrato de uma parte da sociedade menos favorecida, mais fragilizada pelo sistema que vigorava naquela época e que ainda vigora nos nossos dias. É por isso que eu e você, quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos um Deus que se apresenta como um Deus misericordioso, benigno e clemente, ou seja, um Deus que se preocupa com a necessidade do órfão, da viúva e do estrangeiro. Esse texto que nós lemos é um texto muito atual, porque é um texto que fala de conflitos de interesses. Por um lado, uma mulher que busca a resposta para a sua situação. Por outro lado, um juiz que não quer julgar a causa daquela mulher. Nós percebemos que esse texto, ele é um texto muito atual. Fala de impiedade, fala de corrupção e de tantas outras desgraças que acontecem nesse contexto urbano. É por isso que quando nós olhamos para esse texto, logo no primeiro versículo, nós entendemos que Jesus, ele convoca os seus discípulos,
e conta para ele essa parábola, e diz para que eles não esmoreçam, para que eles não desanimem, para que eles não se desfaleçam. E a mensagem de Jesus para eu e você nesta noite, que somos discípulos dele, é também esta mensagem: meu irmão e minha irmã, não desanime, não desista, não desfaleça, não esmoreça. O contexto é de impiedade, o contexto é de corrupção, o contexto é de desordem, o contexto é de mentira. Continue firme, persistindo e insistindo em oração. Mantenha uma vida de oração. Não desista. Satanás fará de tudo, tentará de tudo para que eu e você desista. Mas eu e você precisamos estar firmados na palavra de Jesus, que disse que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Eu e você precisamos continuar insistindo em oração. Não podemos jamais desfalecer e desistir, porque o Deus que nós servimos, e o profeta Isaías novamente, movido pelo Espírito Santo, fez questão de registrar essa escritura sagrada, dizendo que esse Deus que nós servimos, Ele não está com as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, e Ele não está com os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Eu e você temos que continuar persistindo e insistindo, porque o nosso Deus continua com as suas mãos estendidas, continua com os seus ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Não podemos desistir, apesar da multiplicação da iniquidade, da corrupção e do pecado. O Senhor Jesus, Ele nos assegura que aquele que perseverar, aquele que não desistir, mas se manter firme até o fim, será salvo. Quantos podem adorar Jesus Cristo por essa palavra? Louvado seja Jesus. É por isso, nós estamos nos aproximando da comemoração da Páscoa, e eu e você, nós precisamos, diante de todo esse contexto turbulento, nós precisamos nos apegar à mensagem da cruz, e acreditar que esse Jesus, apesar de ter sido morto numa cruz, Ele não ficou sepultado numa tumba fria, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, e muito mais do que isso, Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mas o nosso problema é que nós entramos numa demanda espiritual, nós entramos numa batalha espiritual e nós desistimos no meio, nós esmorecemos por vezes no meio desta batalha, nós abandonamos. E aí eu e você precisamos entender que as lutas por vezes elas não serão tão fáceis assim. Às vezes a batalha será renhida, será muito disputada e sangrenta. É por isso que Jesus Cristo exige de mim e de você coragem, determinação, altruísmo, perseverança, e ele termina dizendo que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Eu gosto muito de uma poesia entoada em forma de cântico que diz: na batalha contra o mal ser valente, segue em marcha triunfal ser valente, olhe o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, ó, não deixe a tua cruz ser valente. A poesia continua: ser valente pelejando por Jesus, ser valente nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Quantos valentes nós temos aqui nesta noite? Levante a sua mão. A segunda verdade que Jesus nos ensina nesse texto
é que só restava para essa mulher a opção de clamar. O verso de número 3 dessa parábola diz: essa mulher, ela rasga o seu coração, abre a sua boca e clama, roga aquele magistrado dizendo: ajuda-me e julga o meu caso contra o adversário. Só havia uma saída para esta mulher diante da injustiça. Só havia uma saída para essa mulher diante de um magistrado desonesto. Só havia uma opção para esta mulher diante de um quadro de corrupção e de impiedade que ela estava sofrendo. A opção que havia para esta mulher era clamar. Ela não tinha nenhum parente, ela não tinha nenhum advogado, ela não tinha nenhum defensor público, ela só tinha a sua voz, só lhe restava esta opção: clamar. E que Jesus quer nos ensinar aqui, é que se valeu a pena essa mulher clamar a um juiz injusto e desonesto, a ponto dela receber uma resposta. Quanto mais valerá a pena eu e você erguermos a nossa voz nesta noite e clamarmos aquele que está acima de todos os juízes e reinos dessa terra, ao juiz supremo e justo, o juiz poderoso não poderá fazer algo por nós. O profeta Elias entendeu esta verdade. Só lhe restava um clamor em cima do Monte Carmelo, após 3 anos e meio de seca. Este homem, ele coloca a sua cara no chão, o seu rosto no pó, e começa a clamar insistentemente e rogar ao Senhor. E ele pede por 7 vezes para que o seu assessor olhe para a banda do mar para ver se havia algum sinal de chuva no céu. E na 7ª vez, o assessor traz para ele a seguinte informação: olha, profeta, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando o assessor traz para Elias essa informação, Elias fala para ele: desce depressa, encontra-se com Acabe e fala para ele se apressar na sua caminhada até a cidade de Jezreel, porque vai cair uma grande chuva. E em poucos minutos o céu se fechou e uma grande chuva caiu, porque esse homem entendeu que só havia a opção de clamar. Eu lembro-me também, e você também lembra, de um cego chamado Bartimeu, que ficava à beira da estrada perto de Jericó. Este homem entendeu que a única opção que ele tinha era de clamar. E quando ele percebeu que Jesus estava se aproximando, esse homem rasgou a sua boca e ergueu a sua voz e clamou: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e atendeu aquele homem e restaurou a sua visão. Talvez eu falo com pessoas aqui nesta noite, pessoas que estão vivendo um contexto tão conturbado, tão difícil, que não lhe resta uma outra opção a não ser levantar um clamor. Não lhe resta mais nada a não ser clamar. Se esse juiz desonesto, ímpio, atendeu esta mulher, quanto mais o Deus poderoso que nós servimos, estamos diante dele aqui nesta noite, não será capaz de atender o meu e o seu clamor. Se você crê nesta verdade, glorifique a ele, dê glória a ele. A terceira verdade que o Senhor Jesus Cristo nos ensina nesta parábola é que esta mulher, ela não esconde a sua situação. Ao contrário, ela expõe a realidade que ela estava vivendo. Em outras palavras, essa mulher, ela clama o que vive e vive o que clama. O texto nos apresenta uma mulher sem máscara, sem nenhum disfarce, uma mulher que clama por justiça, por uma providência,
por uma realidade que ela estava vivendo. Jesus nos apresenta aqui uma mulher autêntica, que não teve vergonha de contar o seu problema para um homem tão desonesto, tão injusto como esse juiz. E aí o Senhor nos ensina que eu e você estamos diante do Deus justo e poderoso, o Deus que se apresenta como Jeová Tsidkenu, ou seja, Jeová é justiça, Ele é poderoso, Ele é aquele que eu e você devemos nos apresentar, sem nenhum disfarce, sem nenhuma máscara, sem nenhuma oração, com palavras ensaiadas, repetitivas, porque é isso que esse Deus espera de mim e de você: entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, abrir o nosso coração e contar tudo para Ele, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando. Esta mulher, ela rasga o seu coração diante de um juiz iníquo, desonesto, e ela não tem vergonha de tornar pública aquela situação, pedindo para que aquele homem julgue a sua causa. Quanto mais eu e você diante de um Deus justo e verdadeiro, Ele não admite disfarce, Ele não admite máscara. Aí você me pergunta, mas por que eu preciso contar tudo para Ele, se Ele sabe tudo de mim? Ele espera que eu e você conte tudo para Ele, para ver se o que a gente está contando bate com aquilo que Ele já sabe. Jesus não espera, o Pai não espera que eu e você não pequemos daqui 1 hora, ou daqui 2 horas, ou na segunda-feira. Deus não espera que a gente não peque na semana que nós adentramos, mas Ele espera de mim e de você um coração sincero, um coração quebrantado, um coração contrito, disposto a se arrepender e a contar tudo para Ele, orar e clamar aquilo que você está vivendo e vivendo aquilo que você está orando e clamando. Uma mulher chamada Ana, no primeiro livro de Samuel tem a história dessa mulher. Essa mulher era estéril, e não somente pela o opróbrio, a vergonha da época, por conta da esterilidade, por conta da discriminação do estado dessa mulher. Essa mulher era vítima de zombaria e de escárnio, e essa mulher, ela orava o que vivia, e vivia o que orava, a ponto do seu esposo, a ponto de Eucana olhar para ela e dizer: por que você anda chorando? Por que você não come? Diz a palavra de Deus que essa mulher entrava no templo, ela prostrava-se diante do Senhor, e ela chorava abundantemente, pedindo a Deus que lhe desse um filho, para que ela pudesse gerar no seu ventre um filho. Essa mulher, ela orava aquilo que ela estava vivendo, e vivia aquilo que orava. Deus atende a oração de Ana, Deus abre a madre de Ana, ela concebe e dá luz a um menino, e coloca o seu nome de Samuel, que significa tenho pedido ao Senhor. Talvez eu falo com alguém aqui nesta noite, que você tenta mascarar, disfarçar. Talvez as suas orações são muito repetitivas, frases já ensaiadas, aquelas orações genéricas, mas nesta noite, nós temos que ser autênticos, nós temos que deixar que o Espírito Santo de Deus retire de nós toda máscara, todo disfarce, e possamos rasgar o nosso coração e contar tudo para Deus, porque Ele é poderoso para nos atender. A quarta lição que Jesus nos ensina nesse texto é que, apesar desse juiz não representar Deus,
O que Jesus quer nos ensinar nesse texto é que nós temos que aprender a lidar com o silêncio de Deus e a sua aparente demora em nos atender, em nos dar a resposta. Diz o verso de número 4, que por algum tempo essa mulher clamou, e aquele juiz não quis atendê-la. Eu não sei quanto tempo essa mulher clamou, talvez meses, anos, mas o que eu e você precisamos entender é que a demora, a aparente demora de Deus em nos atender, o silêncio de Deus às vezes, que tanto nos incomoda, nós precisamos entender nesta noite, que esse silêncio nos disciplina a orar e a buscá-lo mais, a meditar mais na sua palavra. A gente vai adquirindo maturidade espiritual, a gente vai crescendo, a nossa fé vai sendo forjada, Deus vai trabalhando no nosso caráter, enquanto nós esperamos, enquanto nós oramos e nós aguardamos, e o silêncio de Deus vai trabalhando no nosso caráter, e nós vamos sendo moldados ao caráter de Jesus, e a imagem de Cristo vai sendo formada em nós, e aí se cumpre aquela palavra que Paulo escreve para os irmãos ali de Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, que na nossa caminhada cristã, eu e você, nós somos transformados de glória em glória, e assim nós vamos nos tornando mais parecido com o Senhor. O silêncio de Deus, a aparente demora de Deus, nos ensina, nos torna mais maduros, nos faz homens e mulheres mais forjados na fé, no caráter de Cristo. Mas também o silêncio de Deus e a sua aparente demora serve para que os nossos motivos e os nossos alvos de oração sejam purificados. O irmão de Jesus, Tiago, escreve no capítulo 4, verso 3, a seguinte escritura: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Às vezes nós estamos pedindo algo para Deus, com o nosso coração motivado às vezes por ganância, por egoísmo, e aí o Senhor dá um tempinho, eu vou esperar que Ele refine, para que esse motivo seja purificado, para que quando eu atender esse pedido sirva para que Ele ou ela glorifique o meu nome, para que Ele engrandeça o meu nome. É isso que serve às vezes o silêncio de Deus e a aparente demora de Deus. Mas o silêncio de Deus também nos ensina e nos disciplina e faz com que o nosso desejo seja intensificado. A nossa busca se torna mais intensa, meu irmão e minha irmã. Faz com que a gente valorize mais aquilo que vamos receber. Porque às vezes nós pedimos algo, e se Deus nos der daqui meia hora, talvez nós não vamos valorizar tanto a bênção, a resposta, como se nós a recebêssemos daqui a um mês ou a um ano. E Deus, sabedor e conhecedor de todas as coisas, Ele usa o silêncio, a sua aparente demora, para que esse desejo se torne mais intenso no meu e no seu coração, para que a gente valorize mais aquilo que recebemos dEle. Foram mais de 400 anos de silêncio profético, do final do retorno do povo da Babilônia para Jerusalém. Finalzinho do livro de Neemias, você vai encontrar este retorno do povo de Deus da Babilônia, do cativeiro babilônio. A partir de então, do profeta Malaquias até o livro do evangelista Mateus, nós temos aí um lapso temporal de 400 anos, silêncio profético. Deus se cala,
Vem os gregos, vem o Império Grego, vem os Macabeus, vem o Império Romano, passam-se 400 anos e nada da promessa do Messias, silêncio de Deus. Mas chega um dia que lá no deserto, um homem um tanto esquisito, chamado João Batista, ele levanta a sua voz e diz: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com Espírito e com fogo. Jesus Cristo chega um dia diante do Jordão, e ele olha para Jesus e aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O silêncio de Deus nos disciplina, o silêncio de Deus nos ensina. Mas em último lugar, a última lição, o tempo nos permite, é que Jesus nos ensina nesse texto, é que a oração não muda somente circunstâncias, mas a oração também muda pessoas. Esta mulher, esta viúva, ela ansiava por justiça. Alguém havia lhe causado um prejuízo, e a resposta veio depois de algum tempo. O que Jesus quer ensinar para mim e para você nesta noite: se esse juiz desonesto, injusto, parou para atender a causa dessa mulher, mudou a circunstância da vida dela, quanto mais um juiz supremo e eterno, não há de parar tudo para dar a resposta à sua oração, e mudar não somente a sua circunstância, mas mudar também o coração. Esta pessoa que está nesse contexto que você está vivendo, a nossa oração que fazemos ao Senhor Deus, não é esse juiz da parábola desonesto, mas ao juiz dos juízes, Senhor dos senhores. Ela é capaz não somente de mudar a circunstância que você está vivendo, mas ela é capaz de entrar no coração do homem, da mulher, do adolescente, do jovem, da criança, e fazer uma mudança radical, como de fato fez comigo e com você que está aqui nesta noite. Eu e você precisamos entender estas verdades. Eu e você precisamos acreditar no poder da oração. Às vezes nós nos deparamos em roda de conversa, e o assunto é sempre o mesmo: a situação caótica da nossa nação. E aí a gente ouve a seguinte palavra, às vezes até proferida por um crente: mas as coisas não vão melhorar não, a roubalheira vai continuar, a corrupção vai piorar. Como pode, meu irmão, falar uma barbaridade dessa, se nós oramos e nos prostramos diante de Deus e apresentamos a nação brasileira, crendo que Deus vai intervir, crendo que Deus pode mudar essa circunstância, não somente a circunstância, mas mudar o coração desses homens, dessas mulheres que estão em eminência. Ele é poderoso para mudar a sua situação, Ele é poderoso para mudar a circunstância, esse contexto que você está vivendo. Ele é poderoso para mudar corações. Eu convido você a curvar a sua cabeça nessa noite e fazer o que Jesus está mandando a gente fazer: não desistir, não esmorecer, não desanimar, mas acreditar, insistir um pouco mais, fazer o que Jesus ensinou para os seus discípulos. Essa mulher entrou numa demanda, numa batalha, numa luta, e ela foi até o final, até obter uma resposta. E Jesus nos ensina isso: meu filho e minha filha, você que lançou a mão do arado, olhe firme para frente e continue firme, seguindo as minhas pisadas, e vá até o fim, porque aquele que perseverar dessa forma será salvo. Não desista, meu irmão e minha irmã. Ainda nos resta a opção de clamar, e a oração, o clamor de um justo pode muito em seus efeitos. Rasgue o seu coração nesta noite e conte tudo para o Senhor. O que está apertando a sua alma essa semana, o que apertou o seu coração,
É hora de a gente deixar cair todas as máscaras, tudo aquilo que tira a nossa autenticidade e dizer para o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida. Você veio aqui nesta noite para aprender que o silêncio de Deus nos disciplina, forja a nossa fé. O silêncio de Deus intensifica os nossos desejos. O silêncio de Deus purifica os nossos motivos. Curve a sua cabeça e comece a clamar, enquanto nós vamos ouvir esta canção. Se você conhecer, também pode entoá-la. Vamos fazer o seguinte: vamos nos colocar de pé e vamos deixar tudo diante do altar. Vamos jogar tudo diante do altar do Senhor, em fervente oração. Vem o teu coração na presença de Deus derramado. Na presença de Deus derramado. Mas só podes fluir. Mas só podes fluir. O que estás a pedir? O que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo